Antropologia, a natureza humana. No contexto da teologia cristã, a antropologia teológica é o estudo da criação da natureza humana e a sua relação com Deus. Gênesis 1:27, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, com as mesmas natureza dele. Ele criou homem e mulher para ter um relacionamento com Deus no corpo, na alma e no espírito, que juntos formam o ser humano com as mesmas características do Criador. Assim Deus criou o homem e a mulher na sua natureza, corpo, alma e espírito. A natureza humana, então, é formada de corpo, alma e espírito. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz aos Tessalonicenses: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, essa é a nossa natureza que Deus nos deu: corpo, alma e espírito. Vamos desenvolver então essa lição. O corpo é a matéria. A Bíblia nos diz de forma clara que nosso corpo é nossa casa terrestre, é o lugar onde moramos neste mundo aqui. A função básica do corpo é ter contato com o mundo físico, o mundo em que vivemos. Gênesis 2:7, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, a matéria, o homem. A composição física do homem é o pó da terra, ou barro, que é visto em algumas interpretações. Então, o homem realmente veio do pó da terra. Em 1 Coríntios 6,19, mesmo que o nosso corpo é físico, que veio do pó e vai voltar para o pó, enquanto nós vivemos nesse corpo, esse corpo tem que ser santo. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é a habitação, o santuário do Espírito de Deus que está em vós, o qual tem da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, nosso corpo, mesmo sendo uma matéria, algo físico, é a habitação de Deus e nossa habitação também. Em 1 Tessalonicenses, então, o apóstolo Paulo diz: o mesmo Deus da paz santifique em tudo, vosso corpo, espírito, alma e corpo, seja conservado íntegros e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso corpo tem que ser santo. Então, não pode viver na prática do pecado. Curiosamente, a composição orgânica dos seres vivos é a seguinte: nós somos 72% de água, 14% de carbono, 9% de hidrogênio, 5% de nitrogênio e 3,5% distribuído em pelo menos 15 elementos, como cálcio, potássio, enxofre, sódio, iodo, zinco, etc. Essa é a mesma composição orgânica da Terra. Isso somos nós. Então, biblicamente é provado que nós viemos do pó da terra. Então, essa é a matéria, o nosso corpo, que tem que ser conservado íntegro e santo enquanto vivemos nele. O nosso corpo, a matéria que veio do pó da terra, ele morre. Em Gênesis 3,19, tu és pó e ao pó da terra retornarás. Deus disse isso para Adão, depois que ele pecou. Agora o corpo morre. Em Eclesiastes capítulo 12, do 6 ao 8, sim, com certeza, lembra-te de Deus, antes que se rompa o cordão de prata, e que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó retorne à terra de onde veio.
o espírito volte a Deus, que o concedeu. Que absurdo, que futilidade. Tudo isso é vaidade. Isso então somos nós. Nascemos e morremos. O que é o espírito? O espírito é dado a toda pessoa, quer seja má ou boa, não é o Espírito Santo. Jó 32:8, na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso, que a alma o faz entendido. Então, o autor de Jó diz que há um espírito no homem. Deus nos conhece e sabe tudo sobre nossas vidas por causa do espírito que ele colocou em nós. Em Provérbios 20:28, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, esse espírito que Deus colocou quando nós nascemos em todas as pessoas, qual é o propósito? Esquadrinhar, investigar. Ele conhece nossa alma, ele conhece nosso íntimo, e Deus então nos conhece por causa desse espírito colocado em nós. Existe uma espécie de diálogo em nosso interior quando temos o Espírito Santo. Romanos 8,16, o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, existe um diálogo dentro de nós quando temos o Espírito Santo e o Espírito que Deus nos deu. Então, ele testifica para Deus que nós somos filhos de Deus. Então, qual é o propósito do Espírito que colocou em nós quando nascemos? Para informar a Ele que nós somos filhos dele. Conhece nossas obras, conhece nossa vida totalmente, porque ele investiga o nosso íntimo. Quando a pessoa morre, esse espírito volta para Deus. Eclesiastes 12:7, e o pó volta à terra, que é a matéria, o corpo, como era, de onde veio, e o espírito volta para Deus, que o deu. Então volta para Deus quando morremos. Então quando morremos, o corpo vai para a terra e o espírito volta para Deus. E o que sobra? A alma. A alma. O que é a alma? A alma, então, é nossa consciência, nossos desejos, nossas emoções. Isso somos nós, que vive no corpo. A alma é a identidade individual de uma pessoa. É cada pessoa, então, tem sua própria natureza. A alma é também a vida da pessoa. É o que foi soprado em nós. Cada pessoa é uma alma, com uma personalidade única dela. Quando Deus deu a vida ao homem, ele se tornou um ser vivente. Em Gênesis 2:7, soprou em suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Em hebraico, ser vivente é alma vivente. Então, todos nós somos uma alma. Cada um tem o seu próprio desejo, suas emoções, sua consciência. Assim, então, é o ser humano. Somos eternos, criados por Deus para viver com Ele. Eclesiastes 3:11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Então, a alma que ele soprou em nós, que nos deu vida, é para a eternidade. Então, a alma não morre. Quando, então, que a alma separa do corpo? Gênesis 35, 16 a 18. A partir de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi penoso. Em meio às dores do parto, disse a parteira: Não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai Jacó lhe chamou de Benjamim. Então Raquel teve complicação no parto de Benjamim, seu corpo não resistiu, morreu, a alma saiu do corpo. Jacó então sepultou Raquel na estrada de Efrata e o espírito dela voltou para Deus. Então, a Raquel é a alma. Isso não morre. Em 1 Reis 17, 21, 22, Elias estendendo sobre 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo que te faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele.
Então a alma do menino tinha saído e Elias pediu para Deus e a alma voltou para o corpo do menino. Então, o corpo sem a alma está morto. A alma, então, é vida. Na morte, então, o corpo volta ao pó. O espírito volta a Deus, que foi Deus que deu. Então, a alma não morre. Quem vai prestar conta de todo o tempo que nós vivemos, então, é a alma. Em Romanos 14, 11, 12. Porquanto está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Não tem como fugir disso, né? Deste modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então, quem somos nós? A alma. Quem vai prestar conta a Deus? A alma. Eu. Segundo Coríntios 5 e 10. Porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Então cada um de nós comparecerá perante o tribunal de Cristo e vamos prestar conta. Se praticamos o bem enquanto estávamos nesse corpo, ou se praticamos o mal. Então é o que vai merecer, é a prática. Veja claramente o que acontece com a alma nesse próximo slide. Veja o que vai acontecer. Jesus ele conta a história de dois homens, em Lucas 16, 19 ao 21. Ora, havia certo homem rico, ele não deu o nome deste homem, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Ele se regalava, ele gozava a vida, aproveitava da vida em prostituição, bebedice. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava morrendo à porta daquele rico. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Então, dois homens, um homem rico, poderoso, se regalava, aproveitava a vida, e um homem pobre, que estava doente, separado da comunidade. A sociedade separava os doentes com lepras. E a companhia dele era os cachorros. Jesus fala assim, 19 ao 13. Aconteceu morrer o mendigo, o Lázaro, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então ele está dizendo, olha, o Lázaro morreu e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Veja que o Lázaro nem sepultado foi, provavelmente os cachorros comeram ele. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, olha o que Jesus falou. O Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão. Seio, lugar de consolo, conforto. O rico foi levado para o inferno. O inferno aqui é tormentos. Após a morte. Após a morte. O corpo dos dois foi para o pó, o espírito dos dois voltou para Deus, só que Lázaro foi para um paraíso, um consolo, e o rico foi para um lugar de tormento. A partir de qual momento? A partir da morte. A pessoa que fez o bem, a pessoa que foi fiel a Deus, a pessoa que obedeceu às doutrinas da Bíblia, assim que ela morre, os anjos a levam para um paraíso, um lugar de descanso, aguardando a volta de Jesus Cristo. A pessoa que fez o mal, ela é jogada no inferno, em tormentos, aguardando a volta de Jesus Cristo. É assim que acontece após a morte. Veja o que vai acontecer então na volta de Jesus Cristo agora. Lembra? Os mortos em Cristo estão num paraíso, num descanso, num consolo, e os mortos sem Cristo estão num tormento. Então veja o que vai acontecer na volta de Jesus Cristo, então. Jesus, então, na sua volta, ele
traz as pessoas que estão no paraíso. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 14. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aos que já morreram, para que não se entristeça com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus, juntamente com aqueles que morreram em Cristo. Então, quando Jesus voltar, ele traz na sua presença as pessoas que estão no consolo. Essas pessoas vão vir com ele e estar na presença dele. Em João 5, 28 e 29, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos que estiverem mortos nos túmulos, ninguém está no túmulo, lá estão os ossos, ou está no paraíso ou está no inferno, ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal estarão para serem condenados. No dia do juízo, então vai acontecer a ressurreição do pessoal do consolo e do pessoal do tormento. E todos vão estar na presença de Jesus para receber o bem ou o mal que tiver feito através do corpo. No dia da volta de Jesus, ainda tem gente viva. Veja bem, no dia da volta dele, ele vai ressuscitar os mortos. Mas acontece que nesse dia ainda tem gente viva. Então o que acontece? 1 Coríntios 15, 50 e 54. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, os mortos vão ressuscitar nesse dia, então nós, os vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que esse corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, na volta de Jesus, as pessoas que estão vivas, ela morre fisicamente e já ressuscita imediatamente. Ela morre esse corpo mortal, esse corpo corruptível, e ela ressuscita num corpo imortal. Imediatamente e se junta na presença de Jesus com as pessoas que ressuscitaram para o julgamento. Então todo vai estar na presença de Jesus Cristo nesse dia. Veja o que vai acontecer no dia do juízo final. Não é complicado, não é difícil, a Bíblia é muito clara, é só prestar atenção. Então veja o que vai acontecer. Todos que morreram com Cristo estão nessa condição, em consolo, como Lázaro. Quem morre com Cristo, ele vai para um paraíso aguardar a volta de Jesus Cristo. Quem morre sem Cristo está na mesma condição do rico. Já entra num estado de tormento. Às vezes a pessoa fala: eu vou dar um tiro no ouvido e morrer para descansar. Descansar nada. Ele vai entrar num estado de tormento. Então as pessoas que morreram com Cristo ou sem Cristo estão nessa condição, aguardando quem? A volta de Jesus. Então, no dia da volta de Jesus, quem está vivo vai ressuscitar. Ele vai transformar os bons e os maus. E todo mundo vai estar na sua presença. Aí começa, então, o juízo final. Veja bem, quem morreu ressuscita e quem está vivo é transformado. Morre e já ressuscita na hora e vai na presença de Jesus para receber o bem ou o mal que ele fez. Se fez o bem, então Jesus convida: vinde, bendito meu Pai, entre na porta do reino, venha morar comigo. Essa é o arrebatamento. Agora, se não obedeceu à doutrina de Cristo, aquela que tanto ensinamos, não fez a vontade dele, então malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos.
É isso que vai acontecer no juízo final. Simples. Não tem problema nenhum para entender isto. Então, no juízo final, ele faz assim: todas as nações estarão reunidas na sua presença. Todo mundo vai estar na sua presença. Não tem como fugir desse dia. Por isso que não tem arrebatamento antes da volta de Jesus. O arrebatamento é só no dia da volta de Jesus. Ele arrebata para o céu os santos. Então, na volta de Jesus, todas as nações estarão reunidas em sua presença. E ele separa um dos outros, como pastor, separa os cabritos das ovelhas. Jesus sabe quem é dele e quem não é dele. Assim como o pastor, ele sabe que ovelha é o que é cabrito. Ele separa. Cabrito e ovelhas não podem ficar juntos, que o cabrito cruza com a ovelha e ela perde a lã. Então Jesus fala assim: olha, ele separa o que é dele e separa o bem dos mal. Não deixe se juntar naquele dia. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito meu Pai, entre na posse do reino que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Ele arrebata essas pessoas: venha morar comigo. Agora, quem morreu sem Cristo, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Infelizmente, inferno eterno. Não tem mais chance. Não tem milênio. Nada disto. Então o que acontece é isto: a volta de Jesus, então é o julgamento dos bons e dos maus. Após o julgamento, então virá a destruição do mundo. 1 Pedro 3,7. Pedro fala assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como uma explosão, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados se desfarão e os elementos abrasados se derreterão. Deus condenou o mundo desde a partir do momento do pecado. Ele vai destruir. Ele não quer isto aqui. E as pessoas são apegadas a bens materiais, né? E ele vai destruir tudo isto. Vai destruir tudo no dia do juízo. Ele vai destruir tudo isto. O mundo será totalmente destruído. Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Acabou. Somente céu e inferno após o juízo. Não vai ter milênio, não vai ter 1000 anos aí, uma segunda chance. Não. A chance de salvação é hoje, aqui. Pegar a palavra de Deus e obedecer conforme a palavra, não conforme a religião. Então só haverá céu e inferno após a volta de Jesus Cristo. Céu e inferno. Essa é a nossa natureza criada por Deus. Corpo, matéria, criado do pó. Enquanto vivemos nesse corpo, esse corpo tem que ser santo. Nosso corpo não deve ser oferecido à prostituição, homossexualismo, ao vício, às drogas, ao roubo, à violência. Enquanto nós estamos nesse corpo, nós temos que ser santos. O Espírito dado por Deus quando nascemos e quando morremos volta para Deus. Enquanto está em nós, ele informa para Deus tudo que nós somos, se somos bons ou se somos maus. Por isso que Deus nos conhece. Alma, então, é a vida dada por Deus. Nossa consciência, nossa razão, nossas emoções. Eterna, não morre. E vai prestar conta a Deus perante Deus no juízo final, então, como nós vimos. Essa é a nossa natureza humana.
Segundo Coríntios 5:10, portanto, todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Então, este corpo que tem um espírito, que tem uma alma. Então, nós estamos vivendo neste corpo. E um dia, então, esse corpo vai morrer, o espírito vai voltar para Deus e nós vamos prestar conta a Deus daquilo que nós fizemos nesse corpo, de bem ou de mal. Essa é a nossa alma. Isso não morre. Somos eternos. E um dia nós estaremos perante o tribunal dele para receber o bem ou o mal que tivermos feito. Então, após a morte, se fizermos o bem, já passamos a viver no paraíso de Deus, aguardando a volta de Jesus. E quando ele volta, então, vamos para a eternidade com ele. Se tivermos feito mal, então já a partir do momento já está no castigo do inferno. Quando Jesus volta, ressuscita para receber a condenação eterna. Que Deus nos abençoe e que possa nos ajudar a entender por que Deus nos criou. Somos criação dele. Por quê? Para fazer a vontade dele, para adorá-lo, para servi-lo. Então, qual é o propósito de ter nos criado? Para servi-lo enquanto vivemos nesse corpo. Que Deus nos abençoe.